Olá, turma, tudo bem? Então, começando nossa aula hoje, segunda-feira, dia 10/5, com língua portuguesa. Verbos. Vamos relembrar o que é verbos? Verbos são as palavras que indicam ação, estado, fenômeno da natureza. Exemplo: ação, antes de eu ler aqui, eu já vou dar o exemplo para vocês, ação, tudo o que eu faço, o que eu me movimento, andar, correr, falar, não é uma ação? Estado é o jeito que a pessoa está, é o estado. Joãozinho está com febre. Está é o verbo. Joãozinho é feliz. É o verbo. E fenômenos da natureza: trovejar, chover, ventar. Então, tudo isso são verbos. O menino pula a janela. A palavra pula indica uma ação praticada pelo menino. Pular, pula, é uma ação. O menino está com saúde. Então, que jeito que o menino está? Está. Ele está com saúde. Está é o verbo. A palavra está indica um verbo. Hoje choveu bastante, choveu, fenômeno da natureza. Então, o chover é um verbo. Os verbos têm 3 terminações. Então, é o finalzinho da palavra, o jeito que termina, Primeira conjugação: ar, estudar, andar, falar. Segunda conjugação: comer, escrever, correr. E terceira conjugação: ir, dormir, sorrir, partir. 1. Pinte os verbos das frases conforme a legenda. Então, quando for uma ação, vai pintar de vermelho. Quando for um estado, vai pintar de verde. Quando for fenômenos da natureza, vai pintar de azul. Então, aqui, Fabiana está com calor. Não é o jeito que ela está? Então, eu vou pintar a palavrinha está de verde. João estudou para a prova. Estudar é uma ação, é um estado ou é um fenômeno da natureza? É uma ação, né? Mais uma. O macaco comeu toda a banana. Comer é uma ação? É um estado ou é um fenômeno da natureza? Aninha brincou com Pedro. Brincar é o quê? É uma ação. Choveu, choveu muito o verão passado. Choveu é um fenômeno da natureza. Dudu nada muito rápido. Nadar é um estado, uma ação ou um fenômeno da natureza. 2. Encontre e pinte as palavras que indicam ações no diagrama abaixo. Então, ação, nadar, correr, falar, tudo que eu faço, que eu me movimento, é uma ação. 3. Forme frases com verbos que indicam ação, então uma frase com ação, uma frase com estado, fulano está, aí você inventa o que a pessoa está. E um fenômeno da natureza: chover, ventar, trovejar. 4. Para cada verbo, dê o substantivo correspondente. Veja o modelo. Estudar é o verbo. Substantivo: estudo. Morrer, morro. Pensar, penso. Agora é com vocês, hein? Reunir, segurar e acontecer. 5. Coloque os verbos do quadro nos locais certos. Primeira conjugação, que são as palavrinhas terminadas em ar. Então, todas as palavrinhas aqui terminadas em ar, a gente vai anotar nessas linhas.
Segunda conjugação, palavrinhas terminadas em er. E terceira conjugação, palavrinhas terminadas em ir. Matemática. 1. Vamos relembrar? Observe o valor de cada peça do material dourado. Então, eu trouxe aqui para vocês novamente, ó. O cubinho é uma unidade. A barrinha, se eu contar quantas unidades tem, ó, será 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é a mesma coisa que eu tivesse 10 cubinhos, ó. Só que aqui ela tá junta, fica mais fácil para manusear. Então, ó, uma dezena, né? Ou 10 unidades, ó. 10 cubinhos desse, uma unidade. 10 unidades, aliás. A placa, ó. A placa, que é essa daqui, ó. Deixa eu tirar aqui do lado. A placa, se eu contar quantos cubinhos tem, ela terá 100. Então, é a mesma coisa que eu falar que essa placa tem uma centena, 10 dezenas, porque vai ter 10 desse. Aqui não tem 10. Então, ó, fica 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, ó, eu posso falar que tem 10 barrinhas. Ou então 100 unidades, se eu for contar um por um. Vou falar mais uma vez, ó. Uma centena, porque tem 100 unidades, 100 quadradinhos. Se eu for contar a barrinha, eu vou observar que tem 10 barrinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, 10 barrinhas. Então, essas 10 barrinhas, ó, cada uma tem 10 dezenas, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ó, 10 dezenas. Ou então, se eu juntar tudo, 100 unidades. E agora, o cubão. Aqui, ó, o cubão. É como se eu tivesse dentro desse cubão 10 plaquinhas aqui dentro, ó. Uma aqui na frente com 100, outra aqui com 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Então, é como se eu tivesse 1000 quadradinhos desse, 1000 unidades, ou 10 placas de 100. Então, ó, vamos ler aqui para a gente entender, ó. Então, 1000 unidades é igual a 1 milhar, ou igual a 10 centenas, que é isso daqui, ó. 10, desse daqui, 10 plaquinhas de 100. 100 dezenas, se for esse daqui, ó, vai ter 100 dezenas, ou 1000 unidades. Percebam que cada vez, ó, aumenta um zero. Tudo bem? Responda a: quantos grupos de 10 há em 300? Ó, então, vamos recapitular. Ó. Quantos grupos de 10 há em 300? Então, aqui, ó, uma placa de 100, outra placa de 100, outra de 100, né? Ó, juntando as três, 100, 200, 300. Só que quer saber quantos grupinhos de 10 tem, ó. Então, tem aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui tem 10 grupinhos de 10. Continuando, ó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, eu vou vir aqui na folha e anotar 30. Então, ó, vou deixar vocês fazerem. Qualquer dúvida, só me perguntar, tá bom? Mas olhando aqui na folha de trás, ó, nas imagens, dá para responder tranquilamente. 2. A leitura e a escrita de números podem ser facilitadas se compreendermos a organização das ordens e classes. Observe o quadro de ordens e classes apresentado a seguir com a população de Badibacite, de acordo com o último censo. Então, ó, eu expliquei para vocês que quando a gente tem um número muito grande,
Para a gente descobrir que número é esse, nós contamos 3 casinhas ao contrário. 1, 2, 3 e colocamos o pontinho. Né? Ó, já fica mais fácil para ler. Ó. Então, eu sei que esse número é 17.761. Então, esse número é o número da população de Badibacite. As ordens são numeradas da direita para a esquerda e tem nomes específicos, ou seja, unidades, dezenas e centenas. Aqui, ó, unidade, dezena e centena, que são as classes das unidades. Aí, novamente, ó, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Pergunta: que algarismos, que números foram utilizados para escrevê-los? Então, quais números foram utilizados? É só copiar esse número aqui, ó. 1, o 7, 7, o 6 e o 1, que dá 17.761. Qual o valor do algarismo 1 na ordem da dezena de milhar? Então, eu venho aqui na dezena de milhar, ó, tá perguntando desse número. Que número que ele ocupa? É só eu completar com 0 aqui, ó, na tabela. Então, ele ocupa o número 10.000, formou o número 10.000. Anoto 10.000 lá na resposta. C. Qual o valor do algarismo 1 na ordem da unidade simples? Então, tá querendo saber esse número aqui, ó. Quanto ele vale? Ele vale 1 unidade. D. Que algarismo ocupa a ordem da unidade de milhar? Então, aqui na unidade de milhar, qual é o algarismo? Qual é o número? Número 7. E. Quantas classes esse número possui? Então, olhando aqui na tabela, ó, nós temos a classe das unidades e a classe dos milhares. Então, quantas classes? 2 classes. F. Quantas ordens esse número tem? Então, também está aqui na tabela. Ó, o primeiro número é a primeira ordem, segundo número, segunda ordem. Quantas ordens esse número tem? G. Qual o sucessor desse número? O que vem depois desse número? Lembrando que antecessor vem antes e sucessor vem depois. Então, eu só vou mudar o número aqui da unidade. O que vem depois do 1? Número 2. Só isso. H. Como se lê esse número? Então, esse número se lê 17.761. 3. Agora, escreva os números abaixo, usando um quadradinho para cada algarismo. Então, lembrando, ó, que aqui é unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Mas eu não quero escrever. Não precisa, não tem necessidade. Então, ó, 22.307. 22.307, ó, preciso pôr o 0 aqui, senão não dá certo. 73.200. 73.200. Então, agora eu só vou fazer a leitura e vocês terminam de completar. 20.001, 84.629, 90.020, 71.040.